Bem, bom dia a todos. Eu queria agradecer imensamente à BDF pelo convite. Quero agradecer na pessoa do professor Brigagão e, ao mencioná-lo, menciono toda a diretoria, que deve ter sido um esforço imenso para que este evento venha acontecer. Cumprimento o professor Paulo de Barros Carvalho, foi meu orientador do mestrado, no doutorado, sócio no escritório e o mestre de todo dia no convívio da advocacia. Saúdo os professores Choeire, que vejo aqui, o grande professor Choeire, vários professores aqui presentes, Adilson Pires e todos os outros aqui que estão presentes, o professor Tássio Lacerda Gama, da PUC São Paulo. Eu cumprimento a plateia e já vou direto ao tema. Enquanto era executado, no momento que era executado o hino nacional, eu pensei em dar um título à minha exposição, porque vou tratar exatamente do sistema constitucional tributário, da emenda constitucional 16, da emenda constitucional 18/65 e de uma emenda que antecedeu a 18, que foi a emenda 16, também de 65. Portanto, um ano depois da implantação do regime militar. E na parte do hino tinha lá, né, uma parte específica que era paz no futuro e glória no passado. Nessa parte do hino é que eu queria me deter, porque a paz no futuro, no direito, depende de um princípio, de um sobrevalor chamado segurança jurídica. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero tratar, professor Paulo de Barros Carvalho, não do direito material, depois da sistematização com a emenda 18/65 e depois com a Constituição de 1988. Eu quero tratar precisamente, e o senhor foi dizer que eu era um grande orador, acabou me comprometendo aqui na exposição. Eu quero tratar daquilo que Pontes de Miranda, quando perguntado por que ele gostava de direito processual, ele dizia que o direito processual era o ramo do direito mais rente à vida. Exatamente onde se faz a intersecção entre a ciência e a experiência, entre a teoria e a prática. Portanto, eu vou restringir a minha exposição às interferências ou ausências de interferências do Supremo Tribunal Federal entre 1965, com a emenda 16, que criou a primeira modalidade de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade no Brasil, que era a chamada representação direta genérica de inconstitucionalidade, cuja titularidade era exclusiva do Procurador-Geral da República, que, à época, além de chefe do Ministério Público, também era chefe da Fazenda Nacional. E veja só, porque vou passar rapidamente por esse tema, minha exposição vai durar 15 minutos, como essa vivência dessa emenda constitucional 16, que antecede a 18, e essa legitimação apenas do Procurador-Geral da República. Nós sabemos que hoje, paradinho, nós temos lá, no 103 da Constituição, 9 entidades que são aptas a propor a ação direta de inconstitucionalidade. Estranhamente, apenas 4 podem propor a ação declaratória de constitucionalidade: Presidente da República, Procurador-Geral da República, Mesa da Câmara e Mesa do Senado. O que é um estranhamento, porque o Supremo Tribunal Federal, desde 1970, considera a ADIM e a ADC ações dúplices, ações de natureza dúplice, só que a parte de legitimidade ficou capenga nesse meio. Pois bem, vem 1960, vem a emenda 18 e cria o sistema constitucional tributário. Um sistema que foi, de certa forma, repetido na Constituição de 88. Esse sistema, e aqui vem não é uma crítica, professor Paulo, nem a corrente dicotômica, nem tricotômica da lei complementar. Eu vou entrar numa questão de direito material que impediu, por muito tempo, o Supremo Tribunal Federal, daquela composição, de examinar questões relacionadas à ISS e o lugar da prestação do tributo. Quem foi que viu o Supremo Tribunal Federal decidir, naquela época, a constitucionalidade do artigo do 12º do Decreto-Lei 406/68? Por que isso parava e por que nós não temos uma decisão categórica do Supremo Tribunal Federal na época sobre este assunto? Primeiro, porque a legitimidade era do Procurador-Geral da República, não existia lista tríplice e, portanto, o procurador era indicação do Presidente da República, submetido não ao plenário do Senado, mas à Comissão de Constituição e Justiça.
E aí as entidades, a CNI, as empresas, que a OAB, mesmo a OAB, representava ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aliás, ao Procurador-Geral da República, para que ele propusesse ação direta genérica de inconstitucionalidade, e essas ações eram engavetadas. Foram ao Supremo Tribunal Federal para dizer: isto não é um ato discricionário do procurador. Aí veio a primeira decisão do Supremo Tribunal Federal, e o Procurador-Geral da República, à época, era Moreira Alves, onde o Supremo disse: isso é um ato discricionário, a proposição da ação direta genérica de inconstitucionalidade, portanto, pode ou não pode o Ministério Público propor ação. Aliás, se ele propusesse, depois ele ia numa figura transversas, ia defender a constitucionalidade como custos legis. Veja só, ele era propositor e, ao mesmo tempo, defendia, porque não existia AGU à época. Então, veja que nós não tínhamos ainda, e a lei complementar, o que é que tem a ver com isso? O Supremo, nas poucas ADINs que foram propostas naquela época, para tentar, professor Paulo, racionalizar eventuais inconsistências do sistema constitucional posto pela emenda 18, o Supremo não era acionado, porque quando era acionado, depois de 200 representações, chegava-se num óbice processual. Lembre-se que nós não tínhamos a Lei 9868/99, que hoje disciplina a ADIM, e a lei que disciplina a DPF. Nós tínhamos o Código de Processo Civil, antigo Código de Processo Civil, não era nem o Código de 63. Então, dizia-se ofensa reflexa à Constituição. Portanto, a matéria não era examinada pelo Pleno, a matéria ia para o antigo TFR, caso fosse federal, ou para o Tribunal de Justiça, e essas matérias elas ficaram represadas até 1998, 28, isso é de 65, 28 anos depois. Veja como essas matérias ficaram represadas no âmbito dos Tribunais de Justiça e do STJ, do TFR. Veja como a questão da lei complementar de natureza tributária fazia com que uma ofensa à Constituição passasse a ser uma ofensa reflexa. Até hoje nós temos esse problema. Eu digo que a lei complementar brasileira, a lei complementar, seja para os adeptos da linha tricotômica ou da linha dicotômica, ela tem aquela função de sogra na família, né? Que isso é uma sigla, sogra. Sociedade organizada geradora de raiva e aborrecimento. Essa sigla, né? A lei complementar, que era para disciplinar conflito de competência ou para limitar o poder de tributar na corrente dicotômica, né? Ou mesmo na tricotômica, para emitir normas gerais sobre qualquer conteúdo e disciplinar conflito de competência e regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, fato é que ela vem repetindo dispositivos da Constituição que muitas vezes são repetidos na lei ordinária de instituição do tributo e processualmente isso gera, ou pelo menos gerou, sob o influxo do antigo Código de Processo Civil, uma barreira processual para que se examinasse as questões à luz do Supremo Tribunal Federal. Então, nós tivemos um problema processual. A Constituição de 88 vem, e aqui eu entro no sistema da Constituição de 88, amplia o rol para 9 e 10 legitimados da ADIM, tira o monopólio da Procuradoria-Geral da República, né? Cria ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Em 93, a emenda número 3 cria a ação direta genérica, a ação declaratória de constitucionalidade. O Supremo, e aí começa aquilo que nós chamamos numa vertente do ativismo. O Supremo disse agora, com a Lei 9868/99 e aquele artigo 27 que permite a modulação de efeitos, e no finalzinho do artigo 27 diz que ele pode declarar inconstitucional e deixar a norma produzindo efeitos até outro momento a ser fixado por 2/3 do ministro do Supremo, quer dizer, mesmo depois do trânsito em julgado, pode-se deixar a norma produzindo efeito. Veja só como nós tivemos aí uma abertura imensa para o chamado ativismo neste sentido específico. Um outro problema, e volta um pouquinho no regime de 65 a 88.
o atual artigo 5210 da Constituição, a chamada Resolução para a Suspensão da Eficácia Técnico-Sintática das Normas Declaradas Inconstitucionais. As pouquíssimas representações diretas genéricas que foram propostas no Supremo e que o Supremo acolheu como inconstitucional, veja só, ou recurso extraordinário que chegaram lá, foram representados ao presidente do Senado à época, que simplesmente engavetou, ou engavetava a representação e dizia, não vou dar efeito vinculante, não vou dar eficácia erga omnes a esta decisão, vai-se ao Supremo Tribunal Federal novamente, e o Supremo diz, isto é um ato político, é um ato que cabe ao presidente do Senado levar à mesa ou não. Portanto, matou aquela competência do artigo 5210 atual, que foi previsto na Constituição de 34, 46, 67 e 88. Está lá o dispositivo onde a vontade do Supremo Tribunal Federal exposta numa decisão de inconstitucionalidade, mais a vontade da Casa Alta do Parlamento, dava-se efeitos genéricos e abstratos a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Por questões políticas, esse dispositivo caiu num desuso absurdo. E o próprio Supremo Tribunal Federal disse reiteradas vezes que o presidente do Senado não estava obrigado a colocar em pauta aquela representação que recebeu do presidente do Senado, pedindo efeitos erga omnes, pedindo eficácia vinculante, principalmente em matéria previdenciária, que começava a entulhar o Supremo Tribunal Federal. Então veja como o problema processual, de certa forma, fez com que alguns assuntos em matéria tributária que deveriam ter caminhado durante 1965 a 88, eles não caminharam. Eles foram represados. Quando chega em 88, essa coisa desaba em cima do STJ e do Supremo Tribunal Federal, de modo que a gente começou a ver que 60% dos processos que ele julga é de matéria tributária. Evidentemente, começou a jurisprudência defensiva, não aceito aqui, tem que ter pré-questionamento explícito, tal. Começou a jurisprudência defensiva, num determinado momento vieram os filtros processuais, que nós conhecemos lá como a repercussão geral, o repetitivo, nas leis de 2007, e vem também o CPC, novo. Vem um novo CPC que diz, calma, eu só vou analisar as questões repetitivas. Então, me traz as teses jurídicas que eu vou examinar, paraliso todos os processos das instâncias inferiores e eu vou decidir a tese jurídica. Mas que tese jurídica? Porque está lá no artigo 926 do Código dizendo o seguinte, as teses jurídicas fixadas, elas brotam dos fatos julgados nos processos de origem. Mas o STJ e o Supremo não entram em matéria de fato em função da famosa súmula 7. Como é que você vai formar uma súmula ou um precedente expressivo que vincule o Poder Judiciário se, ao mesmo tempo, há uma vedação sumular para que o STJ e o STF, em repetitivo o STJ e também o STF, entre na estratificação dos motivos, e aqui eu já acho que o regimento do Supremo está absolutamente errado, e inclusive o sistema de votação, tinha que primeiro passar, vamos votar essa questão, os motivos são esses, está no recurso na 5ª região, esse, vocês estão de acordo, rodaram, estou de acordo em votar essa motivação, esse está no recurso tal, esse está, 9 motivos, está ok, estamos cumprindo, abre-se para a advocacia fazer a sustentação, estamos cobrindo toda a matéria é essa, não, um amicus curiae chegou lá e disse, eu tenho no Tribunal da Amazônia essa e essa questão, então abre-se para saber qual é a matéria decidida. Dos recursos decididos com repercussão geral, com todos esses filtros até hoje, nenhum decidiu todos os processos que estavam represados em função da repercussão geral. Tem alguma coisa errada. Então veja que processualmente nós não estamos recebendo o refinamento do sistema constitucional tributário. O Supremo e o STJ, seja pela competência ampla deles, não estou colocando a culpa, é feio falar, né, na presença, como diz Ariano Suassuna, é melhor esperar a pessoa sair, você fala, porque não é constrangedor para quem fala, nem para quem ouve, né? Mas eles estão lotados de competências de penduricalhos que poderia estar julgando, abrindo uma audiência pública, por exemplo, PIS/COFINS não cumulativo, abre todas as motivações, presidente dos 5 TRFs, dos 27 tribunais de justiça, olha, nós temos esses casos aqui,
faz uma estratificação, abre para as defesas, para saber qual é a motivação, porque ela passa a ser vinculante. E por que ela passa a ser vinculante? Porque o novo Código de Processo Civil diz. O novo Código de Processo Civil é tão violento na questão do precedente, que lá nos artigos 525 e 535, diz que se o Supremo julgar diferente, mesmo depois do trânsito em julgado, você já está na execução, e o Supremo julga a tese diferente, daí a importância de se fixar a motivação, cabe rescisória ou cabe os embargos com a função rescisória, a contar do prazo da decisão do Supremo. Portanto, dos 2 anos para os embargos com a função rescisória, conta-se da decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, toda a matéria transitada em julgada hoje, que está em execução, ela está mais ou menos segura, mesmo fora do prazo de 2 anos, porque se o Supremo vier a julgar diferente, com a mesma motivação da sentença que transitou em julgado, mesmo que depois de 2 anos, os artigos 535 e 525 manda que se reabra o prazo a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é tudo rebus sic stantibus, estando assim as coisas. Só há coisa julgada estando assim as coisas. Se o Supremo mudar, ela muda sim, mesmo que seja em fase de execução. Por isso que eu perguntei, glória no passado, paz no passado e glória no futuro? Eu não sei se eu tenho glória no futuro. Nós estamos com 2 sistemas de controle de constitucionalidade convivendo ao mesmo tempo, com a força vinculante dos precedentes, com a Constituição que o professor Paulo de Barros Carvalho disse que Aliomar Baleiro, naquela época, dizia que tinha 100 dispositivos. Hoje nós temos 37 emendas constitucionais tratando de matéria tributária, emendando o sistema constitucional tributário, muitas dessas emendas corretivas de jurisprudência. Então, nós até podemos ter tido glória, paz no passado, mas glória no futuro depende dessa unificação, dessa pacificação processual. Eu não estou falando de direito material, eu estou falando das interferências do processo no direito material. E isso sim causa insegurança jurídica. O nosso sistema pode ser razoável, pode ser bom, mas o nosso sistema processual é um desastre em termos de segurança jurídica para os nossos jurisdicionados. Era essa a mensagem que eu queria passar, e eu espero que essa minha fala aqui não fique como um louco que tinha na cidade de Ariano Suassuna, lá no interior da Paraíba. Existia um louco chamado Manel de Bento, e ele passava num corredor, tinha um muro muito grande, e ele ficava assim. Daí a pouco tinha uma pessoa, 2, 3, 4, até que deu meio-dia, um monte de gente disse: Manel de Bento, eu não estou escutando nada aqui. Ele está assim desde manhã. Então, eu espero que nós não fiquemos assim desde manhã e não faça alguma coisa. Muito obrigado.